Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Pela segunda semana seguida, segundo domingo, eu estou lutando aqui com questão de garganta, de voz. É o segundo domingo que eu tenho que ficar assistindo os irmãos cantando, para que, se cantar junto, depois não fala, né? É uma coisa ou outra. Também me privou de aproveitar melhor a nossa festa, no dia 31 para o dia 1º. Começamos ali a brincar, né? Depois da primeira cartela eu já estava cumprimentando os irmãos. Tanto remédio de gripe, me dando muito sono. E aí, infelizmente, não pude continuar participando da comunhão com os irmãos. Eu estava dormindo em pé, literalmente. Então peço a oração dos irmãos, mas na minha experiência, Deus é tão bondoso, misericordioso, que esse é exatamente o momento onde a doença fica lá no canto e tudo fica diferente. Depois ela volta daqui a 1 hora mais ou menos e a gente segue a vida. Amém? Bem, aqueles que nos visitam hoje, nós estamos na nossa caminhada, já viramos a curva depois dos boxes e pegamos a reta final do livro de Isaías. Livro maravilhoso, onde nós estamos já há 18 meses e estamos hoje chegando ao capítulo número 64 e a mensagem número 60 do livro de Isaías. Durante esse nosso percurso, irmãos, nós estivemos repetindo este tema que está ali projetado. Eu quero convidar os irmãos a lermos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Bem, nessa caminhada, meus irmãos, vale sempre a pena essa nossa relembrança. Nós temos essas duas grandes divisões de Isaías, do capítulo 1 ao 39, e depois do 40 até o 66. Tudo isso praticamente nós já cobrimos, está tudo online, gratuitamente para ser revisado. Nesta segunda metade, do 40 ao 66, tem aí um esquema que vai nos mostrar claramente as divisões que nós já cobrimos. Do 40 até o 48, falamos sobre essas profecias de libertação do cativeiro e um olhar para o futuro de uma libertação definitiva para Israel pelo remanescente fiel. Na segunda sessão, do 49 até o 57, vimos o Messias sendo rejeitado, mas ainda assim ele sendo prometido como aquele que traria a restauração de todas as coisas. E aí chegamos, irmãos, à sessão final, do 58 até o 66, aonde o livro irá terminar. Dentro desta sessão, meus irmãos, nós estamos numas divisões que estão ali embaixo projetadas. Olha, pode ver, pronto. O número 1 nós já vimos, a restauração virá pela iniciativa de Deus em remover os repetidos pecados de Israel, 58 até o 60. A restauração número 2 virá pelo Messias, que trará salvação e justiça, ou seja, redenção, mas julgamento também, 61 até parte do 63. E agora, irmãos, vamos encerrar o número 3, a oração pela intervenção do Senhor e a resposta do nosso Deus a ela. E aí vamos terminar agora com o capítulo 64, deixando para os próximos domingos apenas este número 4 que está ali embaixo. Nesta sessão número 3, irmãos, que encerraremos hoje, nós temos uma oração do remanescente dos judeus, aqueles que estariam no futuro do cativeiro babilônico, em relação ao tempo de Isaías, 100 e tantos anos na frente, e também a resposta apropriada do Senhor a essa oração. Isaías estava escrevendo para esses exilados na Babilônia, que veriam a sua situação como algo sem esperança, porque eles não estavam lá há 7 dias, nem há 7 anos, nem há 7, eram 70 anos quase, e desconhecedores em grande parte de que isso era exatamente o que Deus havia profetizado por Jeremias. Eles viam a sua situação como sem esperança. Eu digo, irmãos, que eles eram desconhecedores, porque se você lembra bem, Daniel, que era um homem muito mais piedoso que a maior parte do povo, consultou o Senhor depois de descobrir nos escritos de Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. Você pode pensar assim, pastor, mas até a aluna da criança na nossa EBD sabe disso. Mas nós somos um tempo, meus irmãos, em que não necessariamente todo mundo andava com a Tanakh, com o Antigo Testamento, no seu celular, não é verdade?
onde as pessoas não andavam exatamente com um exemplar de Isaías debaixo do braço, ou de Jeremias debaixo do braço, sem uma instrução apropriada do povo. Isso, infelizmente, se tornou um fato desconhecido a princípio. Agora, meus irmãos, vimos semana passada o início dessa oração, e agora no capítulo 64, a oração continua. Os temas que vimos no 63 também estão presentes na continuação. Ou seja, nós vamos ter hoje praticamente uma mensagem gêmea da semana passada. Quais são os temas? Reconhecimento da obra do Senhor no passado, reconhecimento dos erros pessoais e reconhecimento da pessoa do Senhor. Essa repetição, irmãos, nos dá uma ótima dica, preste atenção, de como reverter, na minha e na sua vida, um tempo de desânimo espiritual, um tempo de depressão espiritual, um tempo de aflição espiritual. O segredo não está nas pessoas mudarem ao nosso redor. O segredo também não está na mudança das circunstâncias. O segredo está sempre no nosso relacionamento com Deus. É aqui que muda a perspectiva aqui. É o vertical que influencia o horizontal. Não funciona, poxa, se pelo menos minha vida fosse mais fácil, eu seria mais consagrado. Não é assim que funciona. Se pelo menos o meu casamento fosse mais fácil, ou as pessoas do meu trabalho me tratassem melhor, ou sei lá o quê, meus pais me compreendessem, aí minha vida seria melhor. Não funciona assim. Apesar das circunstâncias que eles estavam vivendo na Babilônia, Isaías está mostrando-lhes, através desta oração, que em uma mudança de perspectiva sobre o que Deus fez, quem Deus é e quem eles eram, tudo poderia mudar. Bem, nosso texto de hoje, irmãos, vai nos ensinar a seguinte grande ideia, que vai estar já ali projetada. Na aflição, podemos buscar ao fiel Deus da nossa história. Na aflição, podemos buscar ao fiel Deus da nossa história. Israel, particularmente aqui Judá, passava, é claro, meus irmãos, por um tempo difícil. Esse tempo, inclusive, os levou a questionar Deus como os tendo abandonado. Lembra, lá no capítulo 40, o Senhor não se importa conosco. Eles se acharam deixados de lado. E aí Deus, através de Isaías, vem relembrar-lhes mais uma vez. Ele vai fazer isso através de Ezequiel também, que eles não estavam no cativeiro por acaso. Deus não havia dormido no ponto, Deus não havia sido injusto, mas era uma consequência dos seus atos, consequência essa avisada há centenas de anos. Sendo assim, agora, conscientes mais disso, eles vão fazer uma oração adequada, ou vêm fazer uma oração adequada desde o capítulo anterior, agora sim, botando os pingos nos is. Vamos ler, meus irmãos, o capítulo 64 de Isaías, portanto, a uma só voz, são apenas 12 versículos, vai ser com certeza uma leitura mais fácil, mais simples para nós nesta noite. Dá uma olhada ao seu lado, vê se alguém precisa pegar uma carona consigo, e vamos ler esses 12 versículos de Isaías, capítulo 64. Vamos lá? Se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste. Como então seremos salvos? Somos como impuro todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos.
Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo. E tudo que nos era precioso está em ruínas. E depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigarás além da conta? Na aflição podemos buscar ao fiel Deus da nossa história. Irmãos, quando eu penso no nosso texto de hoje, a palavra que me veio à mente quando trabalhava e pensava nesse texto é a palavra expectativa. Expectativa é a esperança por algo diante de uma necessidade. Essa necessidade geralmente existe há algum tempo, um tempo considerável, e nos faz olhar em busca de uma solução. Olhar em expectativa de uma solução. Assim, estava o povo de Judá nos dias do cativeiro e durante muitos anos depois disso. De fato, depois da queda de Jerusalém, mesmo depois deles retornarem até da Babilônia 70 anos depois, o povo judeu jamais foi o mesmo, nem jamais experimentou a glória prometida nas alianças que eles tinham com o Senhor Deus. Por isso, eles viviam em expectativa. Essa é literalmente a palavra que você encontra em Lucas capítulo 3, versículo 15. Quando o povo conhece João Batista, lembre bem, estavam há séculos sem uma palavra profética, haviam muitos falsos profetas e falsos messias, mas eles não preenchiam as lacunas necessárias, eles não tinham o pedigree necessário, mas quando chega João Batista, aquilo impacta, aquilo impressiona o povo. E diante de João Batista, a reação deles é o seguinte: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo, ou seja, o Messias. Isto é, se João preencheria as promessas e profecias que eles tinham há tanto expectativa. Porque desde a queda de Jerusalém, por Nabucodonosor, este povo vivia na mão de um império até o outro. Em Lucas 24, um outro exemplo de expectativa, 2 discípulos estão indo a caminho de Emaús, que fica perto de Jerusalém, e eles estavam decepcionados porque eles esperavam que Jesus, a quem eles haviam seguido nos últimos anos, fosse a resposta à expectativa deles. Qual era a expectativa deles? Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Eles responderam, adivinha para quem? Ao próprio Jesus que andava ao lado deles, eles não sabiam. Jesus havia sido morto aquela semana, eles ainda não tinham a noção da ressurreição e eles estavam dessa maneira desanimados. Você sabe como a conversa continua? Eles chegam até um lugar, vão comer juntos, e quando Jesus parte o pão, eles percebem que é realmente Jesus que está com eles. Mas até esse momento, eles tinham essas expectativas frustradas. Bem, então, expectativas sempre ficam frustradas? Claro que não. Esses mesmos discípulos animados no caminho de Emaús, passaram então depois a ter uma longa caminhada com o Senhor, no livro de Atos e adiante, onde obviamente a glória do Evangelho do Senhor ressurreto é conhecido por eles. Expectativas são preenchidas quando são colocadas em Deus. No nosso texto de hoje, como dissemos, Judá espera por uma intervenção divina. Ele está na expectativa de uma intervenção divina. Eles estão passando por um momento de aflição. O templo, quase toda a cidade de Jerusalém, boa parte do muro, estavam tudo destruído. E o povo estava há quase 70 anos em uma terra estrangeira. Será que Deus pode atender a expectativa do seu povo? A resposta, como eu já disse, é sim. Mesmo que Deus responda não do jeito que eles desejariam. O desejo do povo não era apenas voltar para Jerusalém, mas que Israel fosse restaurado, por exemplo, às glórias dos dias de Salomão. Provavelmente o tempo mais tranquilo e aonde Israel mais território ocupou, inclusive dominava outros povos e recebia tributos de outros povos. Esse era o desejo deles. Quando, mesmo no tempo de Jesus, eles pensavam sobre restauração e redenção,
Gente, a cabeça não estava no céu, a cabeça estava aqui, um reino glorioso. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor tem planos muito maiores. Sim, de fato, um dia Ele restaurará Israel e cumprirá a sua promessa de um reino messiânico. Vide a nossa EBD, que encerramos a semana passada. Mas não é só isso que o Senhor está prometendo aqui, muito mais. A reconstrução será do povo, tanto física como espiritualmente. Porque quando passamos por aflições, podemos encontrar na fidelidade do nosso Deus a condição principal para orarmos, buscarmos, e Ele atenderá às nossas expectativas. Mas como isso acontece? Vamos caminhar no nosso texto, irmãos. Em primeiro lugar, no versículo 1 ao 4, quero propor a seguinte lição. Nossos momentos de aflição devem nos levar a lembrar do que o Senhor já fez. Se você está tendo um sentimento de déjà vu, de já te vi, não é por nada. Este é, como eu falei, um tema recorrente em Isaías. Ele toda hora diz, olhem para o passado. Olhem para o, quem lembra da palavra que eu tanto gosto? Currículo de Deus, exatamente. Deus tem histórico, Deus tem currículo. Ele não começou semana passada, Ele não é estagiário. Ele não está agora tentando nessa carreira de Deus, não. Ele faz isso há muito tempo. Ele já vem colecionando com vocês, Israel, um longo histórico, um longo currículo de intervenções. É isso que, primeiramente, no nosso texto, o Senhor vai trazer nessa oração. Nós estamos, como eu falei, na segunda parte da oração dos judeus, do cativeiro, e ela começa, irmãos, com uma imagem de separação. Eles estão aqui em aflição e humilhação, enquanto o Senhor está nos céus. Eles estão aqui sofrendo, e eles intercedem por um Deus que está, aos olhos deles, afastado deles. Essa dicotomia, essa separação, não está relacionada à natureza do nosso Deus. Ele não é um Deus separado dos seus, nem um Deus inacessível. Muito pelo contrário, quando os seus oram, o nosso Deus ouve. A única coisa que nos separa do nosso Deus, Isaías vai falar também sobre isso, são pecados não confessados e não abandonados. Então, o que está se tratando aqui é a necessidade de ver o Senhor praticamente vindo ao socorro deles, vir socorrê-los nesse momento. Então, diante disso, o verso 1 começa a entregar algo que veremos somente a partir do verso 5. Isto é, Deus não parece separado do seu povo por capricho ou motivo banal. Já no verso 5, de fato, ele já começa a mostrar que havia um impedimento do lado do povo de Deus. Já lemos poucos domingos atrás sobre isso, capítulo 59. Olha lá, vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido não tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês de seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Esse é o capítulo 59. Agora, no 64, o próprio povo inclui isso na sua oração. O próprio povo admite que essa separação significa que há algo errado no nosso relacionamento. Eles ainda não vão endereçar isso vai ficar para o próximo ponto, mas já mostra, meus irmãos, que essa separação possuía na sua base a causa humana, a culpa humana. Por causa disso, então, este clamor começa pedindo que o Senhor rompesse a separação e descesse para atender o seu povo em aflição. A imagem aqui, meus irmãos, é de um pano que se rasga, é de um tecido que se rompe. E aí a minha cabeça já girou, porque não é exatamente o que acontece, meus irmãos, 700 anos depois, quando o véu se rasga. Lá no tabernáculo, depois do templo, o santo lugar do santo dos santos era separado unicamente por uma cortina pesada. Não tinha uma porta, não tinha uma parede, não tinha nada. Era só um pedaço de pano, o qual era respeitado. Ninguém ficava indo lá, deixa eu dar uma olhadinha no santo dos santos, porque eu estou sem fazer nada. As pessoas sabiam que não podiam. Apenas o sumo sacerdote entrava lá uma única vez por ano no dia do Yom Kippur. Porém, quando Jesus morre na cruz, nós sabemos disso, esse véu se rasga. É a imagem que nós temos aqui. É a imagem de Deus passando para o lado humano, de Deus intervindo
nos casos, nos problemas, nas dificuldades, nas aflições humanas. No mesmo verso, meus irmãos, a oração reconhece o tremendo efeito de, se o Senhor fizer isso, o efeito da descida do Senhor. Diz o texto: os montes tremeriam diante de ti. Aqui está se referindo, irmãos, a montes literais, porque a imagem é lá do Sinai. Lembra quando o Senhor veio trazer as leis, principalmente os 10 mandamentos, mas as leis todas através de Moisés? O monte tremia, havia fumaça, tudo sacudia, o povo estava morrendo de medo. Então, está se referindo a uma imagem real. São os montes, literalmente, aqui que está sendo tratado. Porém, no Antigo Testamento, os montes também serviam de uma figura para nações e para líderes poderosos. Assim, além de um entendimento literal, simbolicamente podemos entender que tanto as nações quanto os poderosos tremeriam ou tremem quando o Senhor se manifesta. Ele é o dono verdadeiro de tudo. E a manifestação dele, continua o verso 2, incendeia gravetos, ferve a água, imagens que transmitem urgência. É a ideia de que quando o graveto pega fogo, quando a água ferve, os alimentos têm que ser colocados lá para serem preparados. A resposta da chegada do Senhor é algo que exige uma resposta urgente por parte dos homens. Deus vai trazer um cenário de determinação, de resolução, de fazer aquilo que tem que acontecer. Lembra, meus irmãos, quando nós estudamos, eu vou mencionar isso agora novamente, capítulo 19 de Apocalipse, e falamos sobre a volta de Jesus, né? E lá estão as nações no Armagedon, se voltando contra o Messias, achando que conseguiriam derrotá-lo, certo? E quanto tempo vai durar essa guerra? Minutos. Rapidinho. Como diz o popular, vapt, vupt. Não dá tempo de nada. Não dá tempo de lançar nenhum míssil, nem coisa alguma, porque o Senhor vai resolver de maneira rápida. Essa é a ideia da intervenção do Senhor aqui. O verso 2 também traz o efeito prático que a oração realmente almeja. Os inimigos do Senhor o conheceriam e as nações tremeriam diante dele. É improvável, irmãos, que tanto Isaías quanto aqueles que leram esse texto depois no cativeiro tivessem noção de quanto isso é, de maneira fidedigna, um retrato disso que eu acabei de mencionar, que é a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus romperá os céus e os seus inimigos tremerão diante deles. Novamente, Apocalipse capítulo 19. Nós mencionamos, irmãos, naqueles dias, aprendendo isso em nossa EBD, que esses não serão dias onde se buscará um Jesus amoroso, um Jesus perdoador. Agora é a hora de acerto de contas. A humanidade teve todo o tempo do mundo para acertar-se, mas resolveu seguir o inimigo. Resolveu seguir aquele que naquele tempo governará o mundo de maneira maligna. A oração continua e a essa altura podemos perguntar: de onde vem a confiança desta oração de que tudo isso realmente aconteceria se o Senhor de fato descesse? A resposta, meus irmãos, está no verso 3. Eles estão orando assim porque eles já vivenciaram isso. É aquele fator de olhar para o passado. Quer tenha sido vivenciado pessoalmente, quer tenha sido vivenciado pelo testemunho das Escrituras, eles afirmam que quando o Senhor fez coisas tremendas e inesperadas, Ele de fato desceu, Ele de fato esteve entre o seu povo, e os poderosos montes tremeram, e as nações tremeram também. No capítulo anterior, irmãos, a oração fez isso lembrando da libertação do Egito. O Senhor de fato desceu e colocou o Egito de joelhos diante de si e diante do seu povo. Olhar para o passado, para aquilo que o nosso Deus já fez, possui este poder, meus irmãos, de dar-nos coragem de orar pela intervenção do Senhor agora, no nosso presente, na nossa situação, do que quer que estejamos nós vivendo no momento. Então, o nosso texto chega, para mim, a parte mais bonita e talvez mais conhecida por muitos. O versículo 4 é um texto que me acompanha há 30 anos, literalmente em mim, gravado na parte interna da minha aliança. Isaías 64:4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse texto traz, meus irmãos, em si
tanta coisa que eu teria que ficar só aqui o resto da noite, mas eu resisti à tentação. Mas vamos dar uma olhadinha. Primeiro ele fala, meus irmãos, da eternidade do nosso Deus, desde os tempos antigos. Ele não está se referindo que Deus começou lá a existir. Não, Deus é eterno, mas nós não somos. Porém, meus irmãos, se nós retrocedermos no tempo, na nossa história pessoal, ou até antes dela, lá está Ele. Ele não é somente o Deus da história, mas Ele é o Deus da nossa história. Eu sei quanto a vocês, eu sei que alguns aqui são de primeira geração de convertidos, mas eu não sou. Eu sou a quarta geração da minha família, de um lado, e terceira do outro. E eu, há muito tempo atrás, sentei com a minha avó e perguntei como é que o Evangelho chegou na nossa família. Então, ver essas coisas que aconteceram quando eu nem existia, e ver Deus escrevendo os caminhos que um dia fariam, aquele menininho de 10 anos ir a um culto numa igreja que era só um barraco, e entregar sua vida a Jesus, irmãos, isso é tremendo. É Deus construindo a nossa caminhada, para que possamos um dia chegar a Ele. Este é o Deus dos tempos antigos, o Deus que esteve sempre presente na nossa vida. Também diz nesse texto que Ele é incomparável. Ninguém jamais ouviu, ninguém jamais percebeu, ninguém jamais ouviu um Deus como Ele é. Você pode estar pensando assim, pastor, mas ele não está meio estranho porque só existe Ele. É verdade, mas não para as nações que estavam ao redor de Israel. E pior, irmãos, nem também só para Israel. Quantas vezes o Senhor foi deixado de lado? Quantas vezes o Senhor foi rejeitado por Israel e foi trocado por falsos deuses? Deus que nunca os havia tirado do Egito. Vamos voltar mais. Deus que nunca havia tirado seu patriarca de Ur dos Caldeus. Deus que não havia construído a história que nós conhecemos como de Isaac ou de Jacó. Deus que não havia levado-os para o Egito, depois tirados de lá e entregue aquela terra toda. E constantemente eles trocavam por outros. Isso era tão absurdo, meus irmãos, que o próprio Deus faz essa pergunta. Pergunte às nações se algum povo já virou a casaca. Pergunta se algum já trocou o seu Deus. Mas o meu povo tem me abandonado. A mim, a fonte de águas vivas, e tem me trocado por cisternas rotas, ou seja, cisternas rachadas, que não retêm água. Repare, meus irmãos, fonte de água viva, aquele olho d'água, né? Que nunca para. E aqui é uma cisterna, uma coisa cavada pelos homens e que nem água segura. Esse eram os falsos deuses. Ele é incomparável. Ele é o Deus que trabalha, diz o texto também, para aqueles que nele esperam. E aqui está, meus irmãos, pela graça de Deus, este povo finalmente entendendo como que a coisa descarrilhou. Eles pararam de esperar no Senhor. Essa é uma afirmação, meus irmãos, que nos confronta, que nos expõe. Israel muitas vezes perdeu a oportunidade de ver o agir de Deus, porque tentou tomar as rédeas da sua própria história. Ignorou os profetas do Senhor, desprezou a palavra do Senhor, desprezou até mesmo as lições da história, nos momentos em que a nação realmente dependeu do Senhor. Era fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Olha aqui nesse tempo de Asa, de Josafá, olha aqui nesse tempo de Davi. Eu sei que teve aí uns percalços, mas vamos aqui, vamos pegar a parte boa, vamos fazer aqui a teologia de como andar bem com Deus. Não fizeram, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Eles não realmente esperaram no Senhor e não foram abençoados, porque não aprenderam com os tempos onde eles de fato esperaram e foram abençoados. Mas quando, meus irmãos, a nação espera pelo Senhor, quando nós esperamos de fato pelo Senhor, Deus trabalha por ela. Esse esperar em Deus, ele não é braços cruzados. Ele não é não fazer nada. Ele é fazer apenas quando Deus autoriza a fazer. É esperar a orientação, o caminho, a direção, o discernimento, a sabedoria que vem da parte de Deus. Quantos de nós, meus irmãos, já tentamos meter o pé na porta, fazer as coisas acontecerem na nossa própria força, em quaisquer situações que seja na vida profissional, familiar, matrimonial, outros relacionamentos, ministerial. Tentamos fazer o papel do próprio Deus e fazer as coisas acontecerem.
Mas o Senhor diz o seguinte: eu tenho o controle de todas as coisas. Quando você espera pela minha dica, quando espera pela minha deixa, quando você espera pela minha orientação, você vai fazer, mas porque vai fazer na minha força, na minha orientação, no meu poder. Os momentos de aflição devem nos levar a lembrar do que o Senhor já fez, portanto. Bem, na sequência do nosso texto, a oração toma uma direção diferente, porém muito necessária. Necessária se queremos que o Senhor desça e haja em nosso meio, haja em nossos problemas, em nossas aflições, enfim, em nossas vidas. E essa direção é arrependimento. Vale lembrar, meus irmãos, o que já mencionamos. Esta não é a primeira vez que este tema surge. Estava no capítulo anterior e muitas outras vezes. A falta disso, meus irmãos, é o problema central de todos os problemas. Não só do povo de Israel, meus irmãos, mas na minha vida e na sua também. A força mais destrutiva que existe em nós é o pecado. A força mais destrutiva da nossa vida e que atrapalha os planos que Deus tem para nós é o pecado. De fato, abrindo parênteses aqui, Satanás foi bem sucedido nas últimas décadas em colocar-se de uma maneira tão importante no imaginário evangélico, que daí surgiram expressões como, eu sei que parece engraçado, mas não é, o tá amarrado. Aonde hoje, se você tem um problema, tudo é demônio. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que o demônio, que Satanás não tem o seu papel. C.S. Lewis dizia que você pode ter duas atitudes extremamente erradas em relação a Satanás, ou a demônios, ou a quem você queira chamar. A primeira é desprezá-lo totalmente. E não ter discernimento para saber que ele é astucioso. Que ele realmente é o tentador, como a palavra de Deus fala. É desprezar, vamos chamar assim, o ministério do mal que o diabo tem. Mas existe um outro erro, que é esse que ele conseguiu imprimir no imaginário evangélico nas últimas décadas. Tudo é o diabo. Então você pecou e alguém vem lhe confrontar e você admite: meu irmão, verdade, dei brecha para o diabo. O diabo se levantou. Quer dizer, não fui eu, não é minha carne, não é o meu pecado, mas sempre outro. O fato é, meus irmãos, que nós precisamos compreender o nosso papel definitivo. Por isso, arrependimento é o nosso principal alvo. Se expulsa pecado, meus irmãos, não é quando está amarrado, é com eu me arrependo. É com a admissão do meu erro, quer seja para com o Senhor, quer seja para com os homens. Segundo lugar, nossos momentos de aflição devem nos lembrar dos nossos erros. Versículo 5 até o versículo 7. Nossos momentos de aflição devem nos lembrar dos nossos erros. O verso 5 começa com o padrão positivo de Deus. Ele ajuda aos que vivem de forma justa e se alegram com isso. Não apenas vivem em obediência, mas têm prazer, sentem prazer nisso. Eles fazem tendo a pessoa de Deus e seus caminhos em mente. Em resumo, eles têm uma postura de vida que tem o Senhor Deus como centro. Agora deixa eu colocar uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu era criança pequena lá no Rio de Janeiro. Uma irmã fez uma afirmação que a princípio meio que escandalizou todo mundo, mas depois ela explicou e realmente todo mundo chegou a concordar. Ela foi apenas um pouco mais informal. Ela disse assim: o pecado é gostoso. O pecado é bom. E é claro que o pessoal ficou meio ultrajado assim, né? Como, irmã? Aí ela continuou explicando. Você já saiu da sua dieta com um bolo de jiló? Quem saiu da sua dieta com um bolo de jiló? Já? Não. Não, né? Você já saiu da sua dieta com um bolo de chocolate com chantilly? Provavelmente. Você já saiu da sua dieta com um hambúrguer de bife de fígado? Não, né? Mas que tal com um hambúrguer de picanha? Olha aí, chegou a picanha finalmente na sua vida. Com bacon, você sairia da sua dieta, não é? São coisas boas que nos tiram da disciplina. Certo?
São coisas gostosas, prazerosas, que nos tiram daquilo que nós deveríamos fazer. Por que você não cumpriu aquele prazo? Porque preferiu dormir. Porque dormir é bom pra caramba. São as coisas que nos dão prazer, mal usadas, mal utilizadas, no horário errado, na quantidade errada, que nos impede de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Portanto, a irmã está certa. Pecado é bom. Só que o nosso texto começa, meus irmãos, propondo uma mudança de paradigma. Deus ajuda os que vivem de forma justa e tem prazer nisso. Prazer em fazer o que é correto. Prazer em fazer aquilo que favorece a minha disciplina espiritual, favorece a minha santidade, agrada ao Senhor, serve o meu próximo, e a lista vai. Agora perceba, meu irmão, isso não é natural meu e seu. Não é não. A indolência é muito mais fácil. Deixar-se levar é muito mais fácil. É preciso uma mudança de paradigma, uma mudança de mente, a mudança do Senhor na nossa vida, para que isso possa se tornar um novo padrão de vivência. Mesmo tendo nascido de novo, mesmo sendo nova criatura em Cristo Jesus, tudo isso nós somos, nova criação, para ser mais preciso na tradução, nós precisamos constantemente, meus irmãos, desse lavar santificador, para que esse prazer em fazer o que é certo, prazer é naquilo que é santo, prazer naquilo que glorifica a Deus, se torne algo comum, gostoso para nós, aí sim, de se fazer para o Senhor. Porque ainda o verso 5, irmãos, expõe que essa não era a postura do povo de Israel. Eles estavam indo para o outro lado. Eles prosseguiam em seus pecados. O que significa isso, irmãos? Isto é uma cultura de constante desobediência. E não uma postura onde Deus era o centro. Essa era uma postura que provocava a justa ira de Deus aqui. Algo que faz a oração ser muito sincera e admitir: como então seremos salvos? A perfeita imagem aqui, irmãos, é do próprio Isaías. Lembra lá no capítulo 6? Diante da glória de Deus, esse foi o nosso primeiro ponto, da pessoa de Deus, da obra de Deus, Isaías cai em si e olha para onde, irmãos? Para ele. Ele também olha ao redor. Ele tem uma oração, uma visão introspectiva e uma visão perspectiva. E estava tudo ruim. Pecado dentro, pecado fora. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu gosto de Isaías, meus irmãos, muito, porque ele não dá uma daquela de santarrão. Ele está do lado de Deus. Mas ele reconhece: eu não comecei assim não. Eu comecei indo com o povo. Eu comecei nos maus hábitos. E o Senhor, pela sua graça, me chamou para ser seu profeta. E em Isaías capítulo 6 faz o que a gente sabe. Ele pega a brasa, purifica Isaías, e Isaías se torna profeta do Senhor. E aí, meus irmãos, a vida dele muda. Mas ele passou por essa percepção, essa atitude. Como então seremos salvos? Meu irmão, minha irmã, você já esteve naquela situação? Talvez diante de uma música, talvez diante de uma mensagem, diante de um livro, em que você teve aquela percepção dizendo assim: como é que pode eu ser salvo? Porque seu cônjuge lhe conhece, seus pais lhe conhecem, seus filhos lhe conhecem, mas você se conhece melhor ainda. Você sabe qual é a minha ideia de um mundo insuportável? Com 8 bilhões de jovercis. Eu queria sair rapidinho desse mundo. Porque esse é o cabra que mais me atrapalha na minha vida. Não é minha esposa, não são meus pais, não são meus filhos. O cabra que mais me atrapalha é esse sujeito que eu vejo todo dia no espelho. E todo dia, meus irmãos, ele tem um plano para me derrubar. Todo santo dia. Tem dia que Satanás tira férias, porque o jovense faz tudo de errado. Sabota, puxa o tapete. Eu faço meu devocional, né? E digo assim: nossa,
com um texto desse hoje vai ser uma maravilha. Vai ser uma antecipação do milênio aqui. Com um texto desse. Aí no segundo seguinte, o script sai todo errado. Porque esse personagem aí que eu mencionei se mete. Então você já esteve diante de uma situação que você perguntou, Senhor, como pode? Como pode? Eu sei, meu irmão, é graça. Eu sei, é misericórdia. Mas a gente não deixa de ficar boca aberta. Porque com certeza você conhece uma meia dúzia de gente melhor que você, ou não? Ou você é a última Coca-Cola do deserto? O último biscoito do pacote? Você não conhece uma meia dúzia de gente muito melhor que você? E adivinha só, está perdidaço. Sem Deus e sem salvação. Como então seremos salvos? E a oração continua, expondo os erros do povo. Como eu já disse, irmãos, essa não é a primeira vez. Mas essa é uma vez que eles vão usar uma imagem pesada. Eles eram como um impuro. E até mesmo o que eles faziam, que parecia um ato de justiça, na verdade eram como o trapo imundo. E a imagem aqui, meus irmãos, é bem chocante, porque este trapo imundo eram os panos usados pelas mulheres nos dias do seu período menstrual. Isso é 2.700 anos atrás. Não tem com abas, sem abas, não. Era simplesmente pano que era usado e depois lavado ou descartado, o que quer que seja. Essa é a imagem que traz o quê? Porque quando andamos em desobediência, tudo está contaminado. Nem o nosso melhor sai ileso de contaminação. E aí eu lembrei, meus irmãos, de uma citação de Charles Spurgeon, para mostrar, meus irmãos, como o pecado é danoso na nossa vida, nos nossos relacionamentos, em tudo. Charles Spurgeon diz o seguinte, aspas, há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Spurgeon, meus irmãos, se refere ao mal e ao pecado que habitam em nós. Porém, aqui, para Israel era ainda pior, que eram pecados usuais, repetitivos, eram pecados de mão erguida contra Deus, pecados que os tornavam impuros. Então o Senhor está trazendo para eles o seguinte, porque lembra, nós já passamos por isso também, apesar de tudo que estava acontecendo, uma parcela da população continuava indo ao templo. No primeiro capítulo, Isaías já diz, quem se quer pedir que vocês pisassem nos meus átrios? Feche a porta do templo, eu não suporto mais as cerimônias de vocês, para com o culto. Não foi isso? Lembra do primeiro capítulo? Nós estamos no capítulo 64. E Deus já falava com o seu povo, não aguento mais, porque vocês vivem uma vida dupla. Agora preste atenção, meus irmãos, este era um povo, e vai ficando pior, viu? Quando chega na época de Jesus, está muito pior, que fazia tudo certo. Roupa de fariseu, ou de saduceu, ou de escriba, tudo bonito, né? Roupa de ver Deus o tempo todo. Estava tudo maravilhoso. Mas Jesus os chama de sepulcros caiados. Irmãos, literalmente, eles faziam prostituição, sexo com mulheres viúvas que chegavam ao templo em busca de socorro. Esses eram os camaradas que se achavam dignos de julgar o Senhor Jesus. Não todos, é claro, você tem Nicodemos, que era um homem piedoso, e outros, mas, entendeu? Esse era o nível de hipocrisia que foi crescendo muito tempo depois de Jesus. Então eles se orgulhavam pelo quê? Eu não como porco. Eu não faço nada no sábado. As regras estavam sendo observadas e obedecidas. Mas no dia a dia, na vida, na casa, a coisa era outra completamente diferente. Meus amados, isso é um enorme alerta para mim e para você. Cadeira bonita, ar-condicionado, sede bem arrumada, tudo mais, cuidamos do nosso culto. Mas sabe quando o nosso culto deveria começar de verdade, irmãos?
quando a gente sai daquela porta para lá, quando a gente está na nossa casa, quando a gente está no nosso trabalho. Não é que o nosso culto deveria continuar. Eles estavam imundos e não entendiam isso. Mas a imundícia era simplesmente a vida comum e diária deles, e não a vida religiosa. Bem, por causa disso, meus irmãos, ele vai falar em imagens muito parecidas com o Salmo 1. Em lugar de florescerem como árvores plantadas junto às correntes de águas, eles murchavam como folhas, e eram levados pelo vento por suas próprias iniquidades. Pois, lembrando o Salmo 1, ímpios são como a palha que o vento leva. Interessante, irmãos, é a mesma figura que ele usa aqui nesse texto, no versículo 6. E como nada é tão ruim que não possa piorar, quando o ambiente é pecaminoso, o verso 7 completa que ninguém buscava o nome do Senhor ou se animava a se apegar a Ele. Que cenário triste, que cenário melancólico, mas está sendo admitido pelo povo. O povo estava, meus irmãos, em um ciclo vicioso de pecado e desobediência, pecado e desobediência. Como aquele hamster que eu mencionei alguns domingos atrás, de uma roda correndo para lugar nenhum sem progresso algum. Nada mudava, porque o coração deles não mudava. O elemento final, mais definitivo, para que eles nunca saíssem desse ciclo de destruição, é o desprezo agora como resposta da parte do próprio Deus. Eles deram as costas ao Senhor, então o Senhor escondeu o rosto deles e os abandonou às suas próprias escolhas de iniquidade. Isso, meus irmãos, nos lembra Romanos, capítulo 1. Paulo, ao descrever em Romanos, capítulo 1, a situação de pecaminosidade da humanidade, falar inclusive a questão, ali naquele contexto, entre outras, da homossexualidade, Paulo diz: por esta razão, Deus os abandonou às suas próprias paixões. Então perceba, meus irmãos, o mundo não está pior, porque até certo ponto Deus segura as rédeas, como fez com Israel. Israel já era para ter ido para o vinagre há muito tempo antes disso aqui. Foi a misericórdia do Senhor, foi a graça do Senhor, foi segurando as rédeas durante a história. Só que o povo continuava, de forma rebelde, puxando para o lado de lá. E aí chega um ponto, na história para o mundo todo, para o homem como um todo, mas aqui particularmente para Israel, que diz o texto: o Senhor os abandonou a si mesmo, o Senhor os deixou perecer por causa de suas iniquidades, escondeu o rosto deles. Mas o ponto positivo, meus irmãos, desse número do 5 ao 7, é eles admitirem os seus erros. Essa não é exatamente a primeira coisa que as pessoas falam que é necessário para a mudança? É admitir aonde eu errei, aonde nós erramos. Então isso é algo positivo. Apesar do quadro pintado nesses 3 versículos, e na verdade em outros também, inclusive recentemente lendo Neemias, ele fala exatamente sobre isso mais uma vez. Então há muitos textos, irmãos, de admissão de pecado. Daniel faz a mesma coisa. Nós pecamos. O Daniel não tinha nem culpa do cartório, mas ele diz: nós pecamos. E são bons textos. Isso é uma boa prática no nosso dia a dia. Eu sei, meus irmãos, que às vezes a gente faz o nosso devocional meio na carreira, na corrida do dia a dia, da rotina, debaixo da tirania do urgente. Presta atenção no nosso texto do boletim de hoje, você vai ouvir sobre essa expressão. Mas ainda assim, meus irmãos, é necessário que a gente pare. Olhe para a palavra de Deus no nosso devocional, onde quer que esteja, porque a maior parte dela vai sempre nos confrontar sobre alguma área da nossa vida. Pode não ser algo dramático, pode não ser algo drástico, pesado, mas algo vai ser tocado. Sempre há algo na minha vida que precisa ser modificado pela lente da palavra de Deus. Bem, para terminar o nosso texto, a nossa oração não termina de um tom negativo. A última sessão retorna à esperança. Nós pecamos, eles admitiram, mas agora o Senhor ainda é o Pai de Israel. A oração vai repetir, irmãos, o que a gente viu no capítulo anterior. Em 63, versículo 16, nós lemos: entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor.
E aí, a nossa oração vai voltar a este tema, no nosso terceiro ponto. No nosso momento de aflição deve nos lembrar de quem o nosso Deus é. Nossos momentos de aflição devem nos lembrar de quem o nosso Deus é. Versículos 8 até o versículo 12. O versículo 8 inicia, meus irmãos, com uma daquelas conjunções adversativas que vem no momento exato para nos abençoar. Somos impuros e o pecado contamina tudo o que fazemos. Rejeitamos o Senhor e Ele esconde de nós o seu rosto por causa disso. Contudo, Ele ainda é o nosso Pai. Assim começa declarando a última parte dessa linda oração. Termina com uma declaração de confiança de quem Deus é, como algo que nos garante que Ele finalmente irá nos atender e nos libertar. No caso, meus irmãos, do povo de Deus aqui de Israel, isso se devia ao seu amor leal, ao Hesed, que ligava o Senhor às promessas pactuais que Ele havia feito ao longo do tempo a Abraão, Isaque, Jacó e a todo Israel. Aqueles dentre eles que se mantiveram e se mantiverem rebeldes, sofrerão castigo e serão rejeitados, sem dúvida nenhuma. Mas como um oleiro, aquele que trabalha o barro, né? O Senhor moldará sempre um remanescente, para que nesse remanescente Ele possa mostrar a sua bondade e a sua fidelidade, o seu amor leal, a sua face de Pai. Somente, irmãos, filhos obedientes como um barro que é submisso, serão, em última análise, abençoados. Isso é algo que tem sido feito em nossas vidas hoje em dia também. Em Cristo, somos feitos nova criação para viver vidas que glorifiquem a Deus, mesmo que ainda lutemos contra o pecado. Diante da paternidade de Deus, o verso 9 traz a oração pedindo que o Senhor não se ire, nem se lembre totalmente dos pecados. Aqui é um clamor por misericórdia. É o clamor, meus irmãos, do povo reconhecendo diante do que fizemos, a gente não merece nada, mas Senhor, não tires mais ou acima da medida. Lembra da misericórdia. Nos versos 10 e 11, a oração, digamos assim, apela para o relacionamento do Senhor com seu povo ao longo da história. As cidades, e principalmente, é claro, meus irmãos, a que ficava mais de perto do coração de Deus, que é Jerusalém, elas sempre tiveram no centro da história do povo de Deus com Deus. Então eles clamam para que o Senhor lembre que estão destruídas. O templo, o lindo templo que Ele ordenou Salomão que construísse, estava destruído também. Aquele templo que um dia abrigou a glória e a presença de Deus, agora jazia em ruínas, destruídas pelo fogo. E tudo que antes tinha lá, estava na Babilônia. Assim como o Senhor, como Pai, se manifesta, meus irmãos, ao seu povo no Antigo Testamento, Ele se manifesta a nós também. Ele lembra de misericórdia. O Senhor Jesus vai lembrar dessa figura de pai quando Ele diz: qual de vocês, sendo pai, se seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente, ou lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? É da natureza, bem, é claro, eu sei, tem pais e mães que são horríveis, né? Mas via de regra, é da natureza paterna, materna também, ter misericórdia, atender, se preocupar, estender a mão. Assim, tendo esse Deus como Pai, estando Ele por trás de toda a história, como então Ele não iria atender? Por isso, meus irmãos, no final, que nós temos no verso 12, expondo que Ele é o Pai, que Ele é tudo, o verso 12 termina dizendo: o Senhor então vai ficar passivo, vai ficar calado, ainda vai castigar mais o seu povo? Tudo isso, irmãos, são perguntas retóricas, porque o povo já está entendendo agora que Deus vai trazer restauração. Ele já tinha ouvido isso através do profeta Isaías. Obviamente, meus irmãos, então o Senhor não ficaria passivo, o Senhor não ficaria calado. Ele terminaria o castigo do seu povo. O que está implícito aqui é que o Senhor iria agir contra tudo e contra todos os que causaram mal aos seus. O Pai iria agir em favor dos seus filhos. É bom lembrar, meus irmãos, que apesar de ter sido a mão do Senhor que trouxe essa disciplina toda, a mão do Senhor que inclusive que levantou a Babilônia contra o seu próprio povo, Deus afirma
a Abacuque e a outros profetas que ele não deixaria esses sem o seu devido julgamento também. A Babilônia foi julgada, a Medo-Pérsia foi julgada, a Grécia foi julgada, Roma foi julgada, porque levantaram as mãos contra o povo de Deus. Assim, meus irmãos, Deus termina essa oração através do seu povo, é claro, inspirando o seu profeta, com essas respostas retóricas. Deus jamais ficará calado, Deus jamais ficará omisso, Deus jamais castigará além da conta, Ele não deixará de socorrer o seu povo, porque esse é o padrão, esse é o caráter, esta é a pessoa do nosso Deus. Talvez, meu irmão, você esteja uma jornada, uma batalha com o Senhor de oração há muito tempo. Parece literalmente que Deus está surdo. Mas a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento é voltarmos para a palavra e lembrarmos quem o nosso Deus é. Essa verdade é tão profunda que o salmista escreve: amo o Senhor. Por quê? Porque Ele ouve a minha voz. Ele sempre, sempre ouve a minha voz. Nosso coração nos mente, nosso coração nos trai, dizendo que Deus porventura não esteja nos ouvindo, mas isso não é aquilo que Deus realmente é. Na aflição, então, podemos buscar ao fiel Deus da nossa história. Vamos amarrar aqui, irmãos, com algumas considerações. Primeiro, nós vimos que na aflição vale lembrar do que o Senhor já fez. E eu quero novamente convidar você a tirar um momento para agradecer ao Senhor, para usar uma expressão daquele cântico que tanto cantamos, né? Agradecer ao Senhor por sua obra em nossas vidas. Repasse na sua mente os detalhes do agir do Senhor. Não apenas o que Ele fez em geral, mas os detalhes do que Ele fez na sua vida. Como atitudes de pessoas foram transformadas, talvez inclusive também a sua própria atitude. Como circunstâncias foram transformadas, às vezes aparentemente do nada, lhe deixando até sem palavras. Como as coisas mudaram e você até hoje não tem uma explicação do como aquilo aconteceu. Como você estava esperando algo em Deus, e aí você olha e diz: olha o que aconteceu, olha o que o Senhor fez. E você fica surpreso com isso. Mas mais uma coisa, você está no controle da sua vida, ou você tem de fato esperado no Senhor? Lembrando, meus irmãos, já falamos, isso não significa não fazer nada. Significa fazer apenas aquilo quando Ele deseja que nós façamos. Esperar nele é agir com Ele, através dele, da sabedoria dele, no momento dele. Mas será, meu irmão, que você é daquele tipo que já chega com o script tudo preparado, com uma linha pontilhada para Deus e diz: Senhor, basta assinar na linha pontilhada. Está tudo pronto, está tudo dominado. Você já tem um plano. Na verdade, você já está lá pela metade do plano já, e agora vem tardiamente pedir que Deus escreva alguma coisa. Sabe, irmãos, muitas coisas na vida das pessoas começam assim. Até casamento. Carreiras. Quando você já está lá na metade do trajeto, você lembrou que tem Deus. Mas sabe quando é que você lembrou? Quando as coisas começam a dar errado. Alguma dessas decisões não tem volta. Não tem como mais você consertar, não tem como voltar atrás. Não tem como apertar a tecla F10 do videogame e carregar o jogo anterior. Não, é aquilo que você está agora. Aí você precisa pedir misericórdia ao Senhor. Você precisa lá, a Sansão, no templo de Dagon, pedir uma última misericórdia ao Senhor, porque você já estragou a sua vida todinha. Mas lembre-se, meu irmão, o Deus dos recomeços, o Deus que retoma planos da nossa vida, pode ainda assim fazer grandes coisas, mesmo quando nós atrapalhamos tanto. Mas como não poderia deixar de ser, dá para fazer antes.
Antes de entrar pelas portas, antes de virar as curvas, antes de tomar os caminhos, eu perguntar: Senhor, é o Senhor que está nisso? É o Senhor que está me dirigindo? É que o Senhor está me colocando nessa direção? E na nossa segunda parte, nós vimos o povo reconhecendo seus erros, reconhecendo os seus pecados. Então, de novo, tire um momento para reconhecer diante do Senhor quais são as suas responsabilidades diante das aflições ou problemas que você tem enfrentado. Então perceba, meu irmão, o problema não é o que o outro está lhe causando, mas é o que você tem respondido àquilo. Semana passada nós falamos sobre ação e reação. Aliás, semana passada, não, esta semana, lá no nossa breve meditação durante o Ano Novo. Então, o meu problema são as minhas reações aos problemas que outros causam ou circunstâncias causam na minha vida. Então, o seu problema não é o diagnóstico. Ok? Não é assim, pastor. Vou até pedir agora a vigília. Calma. O seu problema é como você reage ao diagnóstico. Porque acredite, meu irmão, todos nós somos pacientes terminais. Sério. Alguns têm 1, outros têm 100 anos. Mas todos nós somos pacientes terminais. Não tem jeito, a não ser que seja fulminante, um dia você vai receber uma má notícia. Dr. Russell Shedd, lutando nos últimos dias da sua situação, câncer, ele dizia que Deus estava o desmamando deste mundo. Significa, eu não sou daqui, e eu preciso largar mais ainda. Em profunda dor, desconforto, mantinha a mesma serenidade. Um exemplo, entre muitos outros, é claro. Voltando ao ponto, meus irmãos, a grande questão é como eu reajo às situações da minha vida. Ou melhor dizendo, como eu posso, em Cristo, agir diante das situações da minha vida. Alguns de nós vivem debaixo da ilusão. Se eu tivesse casado com outra pessoa, se eu tivesse tido filhos diferentes, se eu tivesse tido pais diferentes, se eu tivesse tido um pastor diferente. Nossa, o pastor da minha igreja lá, ele era tão amoroso, pegava no colo da freia Bilu Bilu. Esse aí não é assim. Se eu tivesse um pastor, se eu tivesse uma igreja, se eu tivesse um trabalho, nós estamos sempre diante da falsa ilusão, desculpa a redundância, de que o problema não é eu. O problema é outro. No campo de concentração de Auschwitz, um cristão estava lá, apesar de judeu, cristão. Em conversa com outro cristão que nadava em amargura, em rancor, em ira, aos olhos provavelmente da humanidade justificada para com os nazistas e particularmente com o seu chefe maior, e o seu irmão disse para ele o seguinte: é barra. Se o Cristo que me salvou não fizer amar até os meus algozes, que evangelho é esse? Preste atenção, não é o teu chefinho enchendo tua paciência, não. Não é tua mulher reclamando para a 30ª vez da toalha em cima da cama. Não é teu marido reclamando porque a comida está fria. Nós estamos falando de um cristão falando com outro sobre uma das figuras mais malignas, odiadas, e que qualquer um diria, pode odiar, que já existiu na história da humanidade. E ele disse, o evangelho tem que funcionar também. Meu ponto aqui, meus irmãos, para encerrar essas considerações sobre o número 2, é: se eu vou viver a justiça prazerosamente para Deus, minha vida tem que mudar. Não sei a tua, mas a minha tem. Tem que mudar a minha perspectiva, tem que mudar a forma como eu enxergo as coisas. Aquilo que eu chamo de impossibilidade, mas o evangelho continua chamando de possibilidade, tem que mudar na minha vida. E eu preciso parar de tratar pecado como se não fosse aquilo que ele realmente é. Em primeiro lugar, aquilo que crucificou o meu Senhor naquela cruz. Em segundo lugar,
a força que ainda hoje destrói a minha vida. E aí o texto termina lembrando-nos, primeiro, do que Deus fez, mas agora de quem Deus é. E tira um momento então. Sabe para quê, meu irmão? Para meditar não no que você precisa receber de Deus, mas meditar no próprio Deus. Vocês conhecem a história, alguns não, vou relembrar. Antes de chegarmos aqui neste prédio, ou na virada para esse prédio, não lembro bem, nós estávamos no prédio anterior e nossa reunião de oração me incomodava demais. Eu chamava de Muro das Lamentações. Era um chororô incrível. Era famoso, depois que inventaram tá ruim, nunca mais melhorou. Eu ficava pensando assim, como é que pode a vida de todo mundo tá tão ruim assim? E agradecer a Deus, porque realmente a minha estava difícil, mas não estava assim não. Mas era muito problema, muita dificuldade, muito pedido. E era uma hora disso. E se a gente abrisse uma oportunidade para um agradecimento, passava aquele negócio do Velho Oeste. Silêncio. E o grilo cantava. Aparentemente ninguém tinha nada para agradecer. E aí nós instituímos, irmãos, durante um bom tempo, acabamos com os pedidos do nosso reunião de oração. Não sei quem estava aqui, lembra disso? Nós passamos a orar, passamos a conversar com Deus. Só isso. Puxar de onde você puder, da EBD, do livro de teologia sistemática que você leu, da mensagem do Spurgeon, eu não sei, da mensagem que você ouviu, fale alguma coisa para Deus, converse com Deus. Não apenas peça, mas converse com Deus. Foi difícil. Depois pegamos um ritmo, e a coisa ficou até muito boa, muito gostosa de se fazer. E é claro, passando o tempo, foi muito tempo, irmãos, nós voltamos, porque a coisa estava mais equilibrada. Qual é o meu ponto aqui, meus irmãos? Você conhece Deus? Claro, pastor. Acabamos de encerrar 70 e tantas aulas na EBD sobre doutrina. Não, você não está me entendendo. Você não está me entendendo. A doutrina é boa, não me entenda mal. Eu jamais queria um médico que não conhecesse a doutrina médica. Certo? Uma vez eu fui com meu filho, um médico, e ele passou um anti-inflamatório como se fosse antibiótico. E eu, pastor, técnico de informática, professor de inglês, sabia e ele não sabia. Aí saímos de lá, aí eu virei para ele, falei, filho, você tem paciente de ir no médico competente? E aí fomos no hospital público. E lá estava o médico que receitou o que ele precisava. Você lembra disso, faz muitos anos. Porque é um médico que não sabe da sua própria doutrina. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o médico precisa conhecer também o seu paciente. Até certo ponto, dentro dali, precisa criar um relacionamento. E muitas vezes, meus irmãos, nós sabemos a anatomia de Deus. Agora, de novo, não me entenda mal. Grande parte dos problemas da igreja na história é porque o povo não conhece a anatomia de Deus, não sabe a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito, a doutrina de nada. A doutrina é boa. Mas isso não impediu, meus irmãos, que um homem há muito tempo atrás dissesse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, se você está com a cara afundada no livro de teologia sistemática, parabéns para você nessa data querida, mas você não tem vida de oração, o devocional tu nem pegaste o teu ainda, você não sabe o que é uma vida de perdão, uma vida de amor, uma vida de evangelismo, alguma coisa está errada. Você ainda não conhece Deus. Porque quando nós conhecemos o Senhor, meus irmãos, a nossa vida ela é mudada na sua essência, no seu dia a dia. A doutrina e a teologia ela servem de uma fundação tremenda para que a gente não comece a acreditar em coisas esquisitas, esquisitices gospel que vive brotando para tudo quanto é lado aí. Para você não ficar acreditando em videozinhos de TikTok que falam um monte de asneira, dizendo que é coisa da Bíblia, que é coisa de Deus. Então, a Bíblia serve para isso, teologia, mas uma coisa tem que andar junto com a outra.
Meu povo perece porque lhe falta conhecimento, disse o profeta Miqueias. Mas, meus irmãos, Jesus falou que faltava conhecimento e faltava temor aos fariseus. Nem conheciam Deus direito e muito menos sabiam de relacionamento com Ele. Portanto, você conhece o Senhor? Porque se nós não conhecemos o Senhor, viveremos e nos relacionaremos com a nossa própria ideia de um Deus inventado. Nossas orações serão direcionadas na prática a nós mesmos. Porque esse Deus inventado realmente não existe. Porém, contudo, entretanto, quando conhecemos mais e mais o Senhor, o tempo de oração é um reencontro com um velho conhecido, e cuja presença estamos confortáveis, e cuja presença estamos em casa. E aí, vai chegar a palavra da nossa grande ideia, a aflição. E nós vamos estar automaticamente sendo levados a buscar este Deus que nós conhecemos. Porque a aflição, ela termina sendo uma bênção disfarçada, na qual nós podemos experimentar mais e mais da fidelidade desse Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa história. Então, meu irmão, o ano mal começou. Talvez você tenha desafios e projetos e tudo mais. Antes de que você esteja necessitado por causa de uma aflição, vamos seguir os conselhos dessa oração. Vamos repousar no que Deus já fez. Vamos acertar nossas vidas com eles. E vamos confiar em quem Ele é. E com certeza, Ele vai continuar guiando a nossa história dessa maneira. Amém. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra e aquilo que ela nos traz hoje. Que Tu és realmente o Deus que trabalha para aquele que em Ti espera, que em Ti confia, que está contigo. Ajuda-nos, ó Deus, nos nossos desafios a agir de maneira que glorifique o Teu nome e não reagir. Como é difícil, ó Deus, diante, ó Pai, de nossos próprios pecados, nossos desafios. Mas cremos, ó Deus, que Tu és o nosso Pai. Podemos contar com a Tua ajuda e o Teu auxílio em tudo isso. Em nome de Jesus. Amém e amém.